Olá, meu amigo, minha amiga, sejam todos mais uma vez bem-vindos. Estamos estudando a Bíblia à luz desse guia aqui, a promessa, é a teologia das alianças. Nós já estudamos a aliança que Deus fez com Adão após o pecado, vimos que Deus renovou essa aliança a Noé, vimos que Deus renovou essa aliança a Abraão e hoje nós vamos caminhar um pouco mais na nossa história. Se você gosta dos nossos vídeos, eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal. Tantas pessoas que assistem e que ainda não são inscritas. Então, se inscreva, encaminhe para os seus amigos, familiares, grupo da igreja, grupo da escola sabatina, clique no botão gostei, aquele botãozinho assim, clique no sino para que você sempre receba as notificações. E se você quer que esse conteúdo se torne relevante, também faça alguns comentários, faça perguntas. Na medida do possível, vamos responder a todos. Agora, vamos retornar à lição 6, a descendência de Abraão. Abraão teve muitos descendentes. Vamos olhar aqui em Gênesis capítulo 25. Verso 1, desposou Abraão outra mulher, chamava-se Quetura. Então vamos lá, ele teve a primeira mulher, Sara. Ele teve um filho com Agar. E agora, quando Sara morreu, ele desposou outra mulher, Quetura. Ela lhe deu à luz a Zinrá, Joquzã, Medã, Midian, Gisbaque e Sua. Gente, eu não sabia que Abraão tinha tantos filhos. Pois é, Deus faria de Abraão uma grande descendência. Povos e nações procederiam dele. O povo de Israel foi uma dessas nações. Joquzã gerou a Sabá e a Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letussim, Leumim. E os filhos de Midian foram, note aqui Midian, daqui surge um povo chamado os Midianitas. Os Midianitas, que interessante, você já deve ter visto ele várias vezes na Bíblia, era um dos filhos de Abraão. O que eu gostaria de destacar é que Abraão teve muitos filhos. Ele teve Ismael, depois ele teve Isaque, depois ele teve vários filhos e eu destaquei aqui Midian. Então, os Midianitas são filhos de Abraão. Depois os Ismaelitas, que deram origem aos árabes, também são filhos de Abraão. Aí Isaque teve dois filhos, Esaú e Jacó. O povo de Israel vem de Jacó, mas Esaú gerou os Edomitas. Edom era um outro nome de Esaú. Então você perceba que Abraão tinha vários filhos. E agora chegou a hora de passar a aliança, de passar a bênção, de renovar a aliança com Deus para as próximas gerações. Para qual desses povos Deus renovou a sua aliança? Eu quero lembrar que só existe uma única eterna aliança da graça, uma única aliança que provê salvação. Nós também acreditamos que existe uma outra aliança chamada Aliança do Sinai, mas que não seria uma aliança de salvação. Logo, ninguém foi salvo por ela, não tem isso de ser salvo pelas obras. Todos que serão salvos pela aliança abraâmica, ok? E essa aliança é oferecida a todos, toda a humanidade, mas nem todos entram em aliança com Deus. E qual foi o filho que entrou em aliança com Deus? Foi Isaque. E Isaque teve dois filhos, Esaú e Jacó. Qual desses buscou a bênção espiritual? Foi Jacó. Esaú, ele aborrecia os seus direitos de primogenitura. Então, Jacó, ele foi o pai das 12 tribos de Israel, foi para o Egito e lá se tornou uma grande nação para cumprir aquela promessa de Gênesis 15 e depois de 400 anos, de Abraão até Moisés, Deus trouxe o povo de Israel para tomar posse da terra prometida. Então, essa é a descendência de Abraão. Nós também defendemos que Deus ele renovou a sua aliança da graça com o povo de Israel. Onde, Tiago? Ali no Monte Sinai, ali em Êxodo 19, é a renovação da aliança abraâmica. E não deve ser confundido, não deve ser confundida com a aliança do Sinai, que não é renovada, é proposta e já ratificada em Êxodo 24. Eu estou preparando um material, vou detalhar com passagens bíblicas para que você fique muito seguro disso. Também faremos um vídeo extra explicando esses capítulos, E vamos fazer também um apanhado geral de toda a teologia das alianças. Tudo bem? Então, o verso para memorizar é 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Onde é que Deus falou isso?
lá em Êxodo 19. Não estamos falando de Êxodo 19, quando ele renova a aliança abraâmica com o seu povo. Por que a aliança abraâmica? Há vários textos na Bíblia. Eu só vou fazer questão de dizer que Deus promete a Abraão trazer o seu povo do Egito para possuir aquela terra. Então, se Deus os libertou do Egito, foi por causa da aliança abraâmica. Inclusive, há uma menção disso em Êxodo 2 e em Êxodo 6. Agora veja aqui, Êxodo 19, verso 5. Agora, pois, se diligentemente guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Verso 6, vós sereis o meu reino de sacerdotes e nação santa. De onde é que 1 Pedro 2,9 está extraindo esse texto? É de Êxodo 19. Então nós vemos que aqui em Êxodo 19 é a renovação da aliança eterna de Abraão. Olha aqui, ó. Sacerdócio real, aqui seria um reino de sacerdotes, real, reino, né? Aqui propriedade exclusiva, aqui diz propriedade peculiar, nação santa, nação santa. Então, nós começaremos a estudar sobre o povo de Israel agora e como Deus renovou a aliança abraâmica a eles. E na semana que vem nós vamos falar sobre a aliança do Sinai, tudo bem? A lição desta semana não está focando muito na parte jurídica, mas no conteúdo da aliança, nas cláusulas e focando a fidelidade e a infidelidade. Vamos para a parte de domingo. Escolhidos entre todos os povos. Porque vocês são povo santo para o Senhor seu Deus. O Senhor seu Deus os escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra vocês fossem o seu povo próprio. Deuteronômio 7,6, que está fazendo uma leitura de Êxodo 19. Então, pergunta 1. Como Ezequiel 16,8 explicou a escolha do Senhor por Israel? Foi porque Israel era justo? Foi porque eles tinham um braço forte? Foi porque eles haviam cumprido alguma aliança, eles haviam obedecido previamente alguma coisa? Por que Deus escolheu Israel? Vamos para... Aliás, aqui não é o porquê ainda, é o como. Ezequiel 16,8. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Então existe uma época em que a moça ela está na idade de se casar. Há uma mudança no corpo, uma mudança hormonal. E aqui Deus utiliza essa metáfora dizendo, olha, o povo de Israel era como uma moça em idade de se casar. Eu passei por eles e eles estavam nus. Era uma moça pobre, não tinha sequer roupas, uma moça sem rumo, sem direção. E eu pus sobre ela a minha capa. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor, e passastes a ser minha. Então, que tipo de aliança Deus faz com o seu povo? É a metáfora do casamento. Existem contratos comerciais, só que o casamento é um contrato ainda mais sério, ainda mais solene. E Deus ele ilustra em toda a Bíblia que a aliança que ele faz com a humanidade é semelhante ao casamento entre um homem e uma mulher. É um laço sagrado. Por que Yahvé escolheu Israel? Bom, nós poderíamos dizer que porque ele havia prometido a Abraão que cuidaria da sua descendência. E por que ele escolheu Abraão? A resposta é que a graça elegeu algumas pessoas para a missão. E Abraão foi eleito para a missão e os seus filhos também foram eleitos para a missão. Não porque tivessem feito algo, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, estando os dois ainda no ventre, vamos lá ler Romanos, um texto difícil, mas não deixa de ser um texto interessante. Olha, isto é, Romanos 9,8, estes filhos de Abraão não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendentes os filhos da promessa. Abraão teve muitos filhos, não teve? Quais que devem ser considerados descendentes?
os da promessa abraâmica. Que promessa? A promessa do nascimento de Jesus, a promessa do nascimento do Messias. Por isso Deus constituiu um patriarca, e quando esse patriarca ameaçava fazer mais filhos com pessoas que não era a sua mulher legítima com Sara, Deus pôs um sinal nesse patriarca, e foi um sinal justo em seu órgão reprodutor. Cuidado, Abraão, não cometa o mesmo pecado dos antediluvianos. Toda vez que eu olhar para o arco-íris, eu me lembrarei de não destruir a terra. Toda vez que você tirar a sua roupa e olhar para o sinal na sua carne, Abraão, você se lembrará de que a sua descendência deve ser uma nação santa, um reino de sacerdotes. E pela circuncisão, Deus planejava separar, de certo modo limitar, de certo modo formar uma separação, formar um povo para manter a religião monoteísta, para formar um reino no meio do qual o Messias haveria de vir e sobre o qual o Messias, o Emanuel, o Deus conosco, deveria reinar. Então, essa circuncisão é para separar, para que os casamentos com outros povos não minassem a fé dessas pessoas. Então, esse sinal da circuncisão manteve esse povo unido, essa relação étnica do povo judeu, até que viesse o Messias. Quando vem o descendente a quem se fez a promessa, não é mais necessária a circuncisão, porque ela era para manter um povo, um contexto onde deveria nascer o Salvador. Uma vez que o Salvador já nasceu, agora os povos poderiam se misturar. Mas voltando aqui, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne. Abraão teve muitos filhos na carne, mas devem ser considerados como descendente os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não somente ela, mas também Rebeca terá um filho, ao conceber de um só. Veja só. Pode falar que Abraão teve vários filhos com outras mulheres, mas com Sara apenas Isaque. Mas o que dizer de Rebeca, que teve 2 filhos com seu marido? Qual dos 2 deverá ser a descendência de Abraão a qual se fez a promessa? Jacó ou Esaú? Olha só, agora fica difícil. Abraão é fácil, olha, as outras não valem. O que vale é o que ele teve com a mulher dele, Isaque. Mas Rebeca concebeu de um só 2 filhos. E não somente ela, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. Verso 11. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou mal, não por obras, eles não tinham praticado nada, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama, fora dito: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci da parte de Deus. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus de ter escolhido Jacó para a sua missão de representante e não a Esaú? De modo nenhum, porque ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia e me compadecerei de quem me aprouver ter compaixão. Assim não depende de quem quer ou de quem corre, não depende das suas obras, não depende do que você faz para agradar a Deus, mas é Deus que quis manifestar a sua misericórdia. E ele manifesta a sua misericórdia na eleição do povo de Israel para que eles fossem o representante de Deus na terra. Assim como Abraão era um embaixador, Deus queria uma nação de sacerdotes, uma nação de pessoas como Abraão, uma nação de pessoas como Isaque, uma nação de pessoas como Jacó. No verso de hoje, o Senhor declarou que Israel deveria se destacar em relação a todos os povos sobre a terra. Considerando tudo que a palavra ensina sobre a virtude da humildade e o perigo do orgulho, o que esse verso significa? Como eles deveriam se destacar em relação a todos os povos? Eu tenho um sermão sobre isso. Eles deveriam se destacar em várias áreas. Na área espiritual, na área econômica, na área financeira. Lá em Deuteronômio diz: emprestarás a muitos povos, porém tu não tomarás emprestado. Eles deveriam se destacar na agricultura, na criação de gado. Deveriam se destacar na questão legislativa, deveriam se destacar na questão da saúde. Não porei sobre vós as doenças que pus sobre os egípcios, praga nenhuma chegará à tua tenda. Haveriam várias áreas de destaque. Então nós podemos dizer que era tanto no material como na parte física da saúde e no espiritual. Agora, devemos aplicar essa ideia a nós como igreja? Mas é claro que sim. Deus tinha um plano imenso para Israel, não cumpriu. Deus também tem um plano imenso para a igreja cristã. Será que ela está cumprindo? Eu fico vendo como a nação secular de Israel hoje se desenvolve e, em termos de religião, como os islâmicos e os judeus parecem levar a religião mais a sério
que nós cristãos, será que nós não devemos levar a nossa aliança de maneira mais solene, mais séria? Vamos avançar no nosso estudo. O acordo sobre a terra. O que está implícito no texto de Deuteronômio 28, verso 1? Vamos aqui, esse é o texto onde eles repetem a lei, né? Deuteronômio é a repetição da lei. E aqui no capítulo 28 são expostas as bênçãos e as maldições. 28:1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, cuidando de guardar todos os meus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Serás bendito na cidade, no campo, né? Os empresários e agricultores. O fruto do teu ventre, os teus filhos vão nascer fortes, altos, com maior expectativa de vida, o mesmo para os teus animais. Bendito vai ser a tua colheita quando você viajar e quando você voltar da viagem. Os seus inimigos serão derrotados, os seus celeiros estarão sempre cheios, as chuvas virão no tempo certo, o Senhor abrirá o bom tesouro do céu para dar a chuva, né? O verso 12, e eu gosto aqui, ó. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomparás emprestado. Meu querido amigo, Deus fez o povo de Deus para ser cabeça e não para ser cauda. Deus não tem planos que o povo de Deus vive endividado. O pobre sempre haverá entre nós, mas Deus fez o seu povo para ser cabeça em todas as áreas, espiritual, na saúde e também na área financeira. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, só estará em cima e não por baixo. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor. Era condicional. Você já viu aquelas pessoas que sempre estão em cima? Diz assim, ó, fulano de tal, só está por cima. Ele sempre está com o filé, com a melhor parte. É uma bênção de Deus. Agora, verso 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti. E, meu amigo, a lista das maldições parece que tem até mais versos que a lista das bênçãos. Você vai ser maldito na cidade e no campo. Os seus filhos vão ser malditos, os filhos dos animais também. O Senhor mandará sobre ti a maldição, confusão, né, doenças, pestes, os inimigos. O céu será sobre ti como o bronze e a terra como o ferro. A chuva não virá no tempo certo. O teu cadáver servirá de pasto. O Senhor te ferirá com úlceras, o Senhor te ferirá com loucura. Apalparás ao meio-dia como cego apalpa nas trevas, e não prosperarás nos teus caminhos. Somente serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Você já viu pessoas assim? Deus não criou ninguém para ser mendigo. Nós devemos manifestar a nossa misericórdia com todos. Mas Deus não criou as pessoas para só dar errado na vida. Meu amigo, se as coisas não estão dando certo, acorde. Talvez alguma coisa esteja errada na sua aliança. É claro que o justo pode sofrer, como aconteceu com Jó. Mas se você está sofrendo injustamente, clame e ore a Deus, porque talvez esteja havendo uma falta da sua parte no cumprimento das alianças. E você não está recebendo as bênçãos. Deus está se afastando por causa dos seus pecados, que afastam a Deus. E Ele está permitindo que o inimigo tome conta e te espezinhe. O inimigo provoque. Olha o verso 30. Desposar-te-ás com a mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás uma casa, mas não morarás nela. Plantarás uma vinha, mas outros comerão os teus frutos. O teu boi será morto aos teus olhos, porém dele não comerás. Os teus filhos e as tuas filhas serão dados a outro povo. Os teus olhos verão e desfalecerão de saudade todo dia, porém a tua mão não poderá fazer nada. Imagine quando Jerusalém foi saqueada. Imagine que você estivesse lá e os seus filhos fossem levados por Nabucodonosor. Você nunca mais veria as suas crianças. Seriam levados como escravos e sabe-se lá o que aconteceria com as tuas filhas. Deus permite essas maldições para acordar eu e você. Então, a aliança ali na terra, a promessa sobre a terra não era incondicional, como muitos estão pensando hoje. Como muitos estão pensando, a graça é soberana, a graça é derramada para você, tanto importa, tanto fez como tanto faz, se você é fiel, bem, se não é, amém, Jesus no final vai salvar porque Ele morreu por todos. Isso é mentira! Isso não está no contexto da aliança. As promessas sobre a terra não eram incondicionais, mas faziam parte da aliança. Tiago, quer dizer que eu tenho que obedecer para conseguir o favor de Deus? Não. Deus está aqui, ó, falando assim, amigo, eu estou te dando a mão. Eu enfio a mão para te buscar. Agora, se você não quiser vir para dentro do bote, eu vou respeitar a sua vontade também. Eu não vou puxar ninguém à força. Deus não vai levar ninguém à força ao céu. Agora, se você não agarrar aqui e falar, Senhor Jesus, eu quero, pode me puxar, Deus também não vai te puxar. Ele vai te capacitar para obedecer a aliança. Lembre-se disso, que a graça perdoa os pecados. Ele veio ao nosso encontro primeiramente, Ele perdoa os nossos pecados, Ele oferece, quer entrar em aliança comigo?
Ah, Senhor, eu não tenho condições. Não, mas eu vou escrever a lei no seu coração. Eu vou regenerar o seu coração. Quer entrar em aliança comigo? E aí nós entramos em aliança com ele. E ele avisa, olha, existe bênção e existe maldição. Várias vezes o Senhor deixou claro que se eles desobedecessem, a terra lhes seria tomada. Ah, Tiago, isso aqui é só no Antigo Testamento. Isso aqui não é aliança da graça também? Mas eu vou te deixar um textinho, Romanos 11, 22. Vamos dar uma olhadinha aqui. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, tu também serás cortado. Meu amigo, devemos levar a nossa aliança muito a sério. Terça-feira, Israel e aliança. Ele apenas vai explorar um pouco mais do que nós já estamos falando. Embora costumemos pensar na aliança como algo que nos oferece apenas o que é bom, existe o outro lado. Ah, a pessoa chega na cidade, vamos imaginar um índio que nunca veio para a cidade e ele vê a energia elétrica. Ele olha que coisa boa, eu não preciso fazer fogo. Aí você aperta, né, o interruptor e sai luz. Mas no final do mês tem que pagar a conta. Tem a sua parte. E se você não paga a conta, a energia é cortada. A lição citou o exemplo de Noé. Olha, tem o lado bom, você vai entrar na arca. E qual que é o lado ruim? Quem não entrar na arca vai morrer no dilúvio. Então, a aliança ela é condicional. Você tem direitos, mas também tem deveres. Compare o texto de Gênesis 6,5, que trata do mundo antediluviano. Qual é o paralelo? Que a mente dos homens era continuamente má e eles foram destruídos. Como está a sua mente? Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A Bíblia diz, não porei portas adentro, terei o coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Faz parte da aliança não contemplar pecados, não contemplar as obras dos que se desviam nos filmes e nas novelas e nas séries e tantas outras mídias aí. Porque o nosso cérebro tende à imitação pela contemplação. Então, portas adentro, terei o coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Porque se a gente contempla as coisas más, o nosso pensamento fica mal. E se o nosso pensamento fica mal, nós começamos a praticar as obras dos antediluvianos. E praticando as obras dos antediluvianos, nós não vamos entrar na arca da salvação. Apenas por um curto período no governo de Davi e Salomão, que eles controlaram todo o território dado a Abraão. Só que Jeremias declara que o povo, muito rapidamente depois de Salomão, ali no próprio governo de Salomão, se prostituiu adorando outros deuses. Por que prostituir adorando outros deuses? Porque a relação entre Deus e o povo não é um casamento? Então, quando ele adora outro Deus, isso é comparado a uma prostituição. A quebra da aliança, ela é comparada ao adultério, à quebra dos votos matrimoniais. A lição não leu porque esse texto é pesado, mas eu quero ler para você para dizer que a coisa é muito séria. Ezequiel capítulo 16. A lição abriu isso aqui, né, com o verso de Ezequiel 16, verso 8. Entrei em aliança contigo, né, uma aliança de casamento. Agora veja quando Israel quebra a aliança, qual é a metáfora que Deus usa? Ezequiel 16, 15. Mas confiaste na tua formosura, era uma mulher bonita. E te entregaste à lascívia, graças à tua fama. Era mulher de homem muito poderoso de Deus, né? E te ofereceste a todo o que passava, para seres dele. Meu querido amigo, você já pensou se a tua esposa, quem você ama, começa a se oferecer para cada pessoa que passa na rua? Que coisa dolorida só de imaginar isso. Agora, é isso que nós apresentamos a Deus quando nós quebramos a aliança. É isso que Deus compara quando a sua igreja, quando a nossa família ou quando você como indivíduo não é fiel aos votos da aliança abraâmica. Eu vou ler mais. É pesado o que está aqui, mas está na Sagrada Escritura. Ezequiel 16, verso 25. A cada canto do caminho edificaste o teu altar e profanaste a tua formosura. Abriste as tuas pernas a todo o que passava. É forte ou não é? E multiplicaste as tuas prostituições. Também te prostituíste com os filhos do Egito, teus vizinhos de grandes membros, e multiplicaste a tua prostituição para me provocar a ira. Tiago, que coisa abominável isso que está escrito. Está escrito na Bíblia.
Se a aliança que nós fazemos com Deus é uma aliança de casamento, a quebra dessa aliança é comparável à prostituição da pior espécie, descrita nestes termos pelos sagrados e santos profetas. 27. Por isso estendi a minha mão contra ti e diminui a tua porção. Falando que Deus diminuiu a extensão da terra, né? E te entreguei à vontade das que te aborrecem, as filhas dos filisteus, as quais se envergonhavam do teu caminho depravado. Também te prostituíste com os filhos da Assíria, porquanto eras insaciável, prostituindo-te com eles, nem mesmo assim te fartaste. Isso aqui estudamos sobre Acás, lá na lição de Isaías, que se prostituiu com os reis da Síria, mandou trazer um altar lá dos deuses da Síria para o edificar em Jerusalém. Mas nem ainda assim te fartaste. É uma depravação insaciável. Antes te multiplicaste as tuas prostituições na terra de Canaã até a Caldeia, e ainda nem com isso te fartaste. Quão fraco é o teu coração, diz o Senhor, fazendo tu todas estas coisas, só próprias de meretriz descarada. Meu querido amigo, são coisas que nós nos envergonhamos. Mas talvez alguém possa dizer, Tiago, mas essa comparação aqui é com os filhos de Israel, eles pecaram muito mais que nós. Primeiro, existe sim diferença entre pecado pequeno e grande em termos de consequência, mas tanto grande como pequeno vão tirar as pessoas do céu. Ah, Tiago, mas aqui eles assassinaram os filhos, fizeram passar os filhos pelo fogo. Eu quero dizer bem francamente para você, pai de família, mãe de família, será que nós não estamos passando os nossos filhos pelo fogo também? Ao permitir que eles assistam programas de magia, leem livros de feitiçaria, nós estamos entregando os nossos filhos ao diabo, permitindo que eles vejam conteúdos sem limites no Netflix, no YouTube, no celular, não tendo acesso com pornografia. Ah, não assistem pornografia, mas vem a sensualidade. Aí depois não sabe por que quer namorar tão cedo, por que engravida, porque cometem atos depravados. Temos de ter cuidado para não incorrer nas mesmas transgressões do povo que quebrou a aliança, permitindo que os nossos filhos passem pelo fogo, não fogo literal, mas um fogo espiritual, tendo acesso a livros que contêm pensamentos de incredulidade, filmes que deixam eles sentimentalistas, melancólicos, nostálgicos, céticos, não acreditam mais na Bíblia, deixam de acreditar na igreja, deixam de acreditar no espírito de profecia. Muito cuidado com isso, meu irmão, eu faço esse apelo. Terrível é a quebra da aliança que o povo faz, da aliança entre o povo e Deus. Vou deixar a parte de quarta-feira para o nosso encerramento. Quinta-feira nós falamos do Israel espiritual. Então já fiz algumas aplicações para hoje, porque nós somos o Israel espiritual. Não deixe, professor, tudo lá na Palestina, né? Você tem que aplicar isso aqui para a sua classe, para a sua igreja. Qual promessa Paulo se referiu em Gálatas 3, 26 a 29? Vamos dar uma olhada em Gálatas. Gálatas é um livro que o tempo inteiro faz a tensão entre as duas alianças. Você quer ver só? Aqui no início ele fala entre o espírito e a carne. Depois ele fala entre a fé e a lei. Depois ele vai chamar a lei, olha só, Gálatas 3, 17. Uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois da promessa. Então ele chama uma aliança de lei, outra aliança de promessa. Ok. Aí quando ele chega aqui em Gálatas 3, 26, ele diz: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé. Vocês são da aliança da salvação, a aliança abraâmica. Mas nós não somos descendentes segundo a carne de Abraão. Ah, mas Abraão teve muitos descendentes segundo a carne. A questão é que, se vocês são filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, vocês também estão na aliança de Abraão. Também são filhos espirituais de Abraão. De modo que, se vocês foram batizados em Cristo, de Cristo vocês se revestiram. E se vocês estão com a roupa de Cristo, o Pai olha para vocês e o reconhece como filhos. E Jesus era filho de Abraão. De modo que não pode haver nem judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão e herdeiros segundo a promessa. As mesmas promessas que são feitas a Abraão, elas são estendidas a você, a sua família, a sua igreja, ao seu bairro, à sua comunidade e ao seu país. Deus tem um registro dos pecados e das iniquidades cometidas por cada nação nessa terra. E quando esses pecados transbordam a taça, quando eles terminam os limites de misericórdia, vem juízos da parte de Deus sobre as nações. E a mesma regra para você, para sua família.
As mesmas bênçãos de Abraão são estendidas a você, mas as mesmas maldições da aliança também continuam em vigor. Então, indo para a parte jurídica, lá em Efésios havia um muro de separação. Era a aliança do Sinai, aquela aliança que separava judeus de gentios. Os gentios não podiam entrar na assembleia, na congregação, nem os eunucos. E existiam algumas questões de não se misturar, mas agora que acaba esse muro de separação, que foi a antiga aliança, todos são reconciliados em Cristo. E agora não tem mais separação entre judeu, grego, o escravo, liberto, todos são um em Cristo. E se sois de Cristo, também sois filhos de Abraão. Leia Romanos 4, 16 e 17. Como esses versos nos ajudam a entender Gálatas. Vamos lá ler Romanos. O fim da lição desse trimestre nós vamos dedicar mais à parte jurídica. Gálatas 4, 16. Essa é a razão que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa, para que toda a descendência, não somente a que está sob o regime da lei. Então, da descendência de Abraão, alguns estavam sob o regime da lei de Moisés, que é a antiga aliança. Veja que essa distinção de duas alianças está em toda a Bíblia. Mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Então a aliança do Sinai ela é feita com apenas alguns descendentes de Abraão. Mas a aliança da fé é feita com todos nós e ela vigora desde todo o início após a queda. Porque está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu Deus, que vivifica os mortos e te chama à existência as coisas que não existem. Então, por meio de um povo escolhido, eleito para a missão, que tinha ali a prática da circuncisão, Deus conservou um povo até que o Messias viesse. Uma vez que o Messias nasce, e ele se torna mediador da nova e eterna aliança, da aliança da graça, a aliança da fé. Ele morre e o seu sangue ratifica a aliança de Abraão, que era só uma promessa até o Calvário. Então, quando ele ratifica a aliança de Abraão, a aliança do Sinai é revogada também. De modo que todos agora são aproximados e não existe apenas mais o povo que estava sob o regime da lei, mas todos os filhos de Abraão podem gozar das bênçãos da promessa. Por isso que a lição tem o título A Descendência de Abraão. Toda a humanidade pode ser descendente de Abraão, assim como aqueles outros filhos que não participavam daquela promessa especial, também podem ser descendentes de Abraão pela fé. Eu gostaria de terminar então com a quarta-feira. Apesar do repetido padrão de apostasia, juízos divinos e arrependimento de Israel, que esperança encontramos em Isaías, Miqueias e Sofonias? Em Isaías 4:3. O restante será santo. Um resto, não será toda a descendência. Uma parte do povo será santa. Miqueias 4, 6 e 7. Deus congregará os que sobraram e será rei sobre eles. E Sofonias 3, 12 e 13. Ficará um povo modesto e humilde que confia no Senhor, que tem fé em Jesus. Fé para quê? Para perdão dos pecados e para a regeneração do coração. Pergunta 5. O que Jesus disse em João 10, 27 e 28? Vamos dar uma olhada ali, João 10, 27 e 28. Isso aqui é quando eles expulsam da sinagoga aquele cego que Jesus acabou de curar. E aí Jesus, ele prossegue na sua mensagem dizendo que existe um aprisco e ali estão ovelhas. E ele diz que o que não entra pela porta no aprisco, mas sobre por outra parte, esse é o ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelos nomes as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Ele chama quais ovelhas? As suas. Existem mais ovelhas no aprisco, mas essas ovelhas não reconhecem a voz do verdadeiro pastor, Jesus. Ele vai adiante delas e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Agora, quando nós vemos aqui para o verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente e ninguém as arrebatará da minha mão. Mas muitas ovelhas ali no povo de Israel não eram ovelhas de Jesus. Quando Jesus veio a esta terra, eles não o compreenderam, não o seguiram, eles foram arrebatados. O povo de Deus teve a sua rejeição ao eles rejeitarem o filho da vinha e sofreram os devidos castigos. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Era um período de graça e misericórdia.
eles rejeitaram. E agora, Jesus fala o seguinte no verso 16: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Judeus e gentios agora, unidos na eterna aliança da graça, para perdão dos pecados, por meio de Cristo, justiça nossa. E para que a lei fosse escrita no nosso coração, e para que a nossa mente fosse regenerada pelo Espírito Santo. Você deseja ser um remanescente? Muitos não vão reconhecer o pastor quando ele tirar as ovelhas do aprisco. Você deseja ser um remanescente? Ah, Tiago, aqui tem uma história de uma jovem que abandonou a igreja porque havia muita hipocrisia, porque ali tem muito pecado, acusação, tem muito joio na igreja. Tudo isso é verdade. Mas existe a seguinte pergunta: o que isso está relacionado com a aliança que Deus faz com você? Eu quero dizer que a infidelidade de outras pessoas na aliança com Deus não afeta a fidelidade de Deus para com a aliança. Se os outros forem fiéis, você não pode ser. Você deve ir à igreja pela sua aliança com Jesus. Você deve seguir a Cristo e ter um compromisso com Ele. Porque Deus merece. Porque Deus merece o nosso melhor. Ah, Tiago, mas há tantos problemas na igreja. As pessoas não estão com Cristo. Judas esteve com Cristo 3 anos e meio. Ele não era filho de Deus. Era filho do diabo. Nem todas as ovelhas do curral são do mesmo pastor. Mas Deus está guiando um povo. Você não desejaria participar desse povo? Você não desejaria entrar em aliança com esse povo agora? Talvez você está afastado da igreja. Talvez o seu problema é esse aqui, você vê muitos males na igreja. Mas eu quero fazer um apelo a você, para você entrar em aliança com aquele que é fiel, com aquele que não falha, aquele que é fiel às suas promessas. Não deseja você também ser fiel a Ele? Não deseja você tomar a sua decisão? Se você tomou a sua decisão, eu quero que você escreva nos comentários. Eu quero que você se decida pelo batismo em Cristo Jesus, pelo batismo de imersão, para que o velho homem seja sepultado e nasça uma nova criatura que terá a lei escrita no coração. Que Deus abençoe a sua decisão de ser um remanescente, tal qual nos diz Apocalipse 12, 17. Ainda que os filhos de Israel sejam como a areia do mar, diz o texto de Romanos, o remanescente será salvo. Você quer ser salvo? Reafirme a sua aliança com Deus.